eu não posso viver de um modo contrário à minha própria natureza biológica. Por quê? Eu não posso fugir da verdade que a minha própria consciência me diz. Aliás, nenhuma pessoa pode fazer isso, em tempo algum. É impossível, porque tanto você como eu somos seres humanos do gênero masculino e feminino. Somos machos e fêmeas, homens e mulheres, naturais. Então, nós temos que entender isso de uma vez por todas. Porque eu não posso, e nem você também, viver de uma forma contrária à nossa própria natureza. Então, essa questão de querer se parecer com outro gênero, ou pensar que pode ser de outro gênero, é uma mentira, é um raciocínio falaz, é uma sofisma criada pelos seres humanos, como um subterfúgio, como uma fuga, como algo que possa parecer normal, mas não é. É ilusório, é fictício. Então, não tem cabimento algum alguém afirmar tal coisa. Por exemplo, quando você e eu vamos na praia e mergulhamos e ficamos ali alguns segundos embaixo d'água, nós, como seres humanos, nunca vamos poder se sentir como se fôssemos peixes. Porque a nossa natureza humana não tem como virar peixe por nossa própria conta. Não podemos decidir isso deliberadamente e pensarmos que somos peixes. Porque não somos peixes, somos seres humanos. Os peixes são peixes, os seres humanos são seres humanos. São seres diferentes. E não tem como um ser humano ser um peixe, ou se tornar peixe por vontade própria. Da mesma forma que, por exemplo, quando uma pessoa, usando aquela roupa para fazer o windsurf, acho que é esse o nome, ele usa aquela roupa que tem asas embaixo, né, dos braços e entre as pernas. Quando ele pula do avião, ele abre um pouco os seus braços e as suas pernas e ele começa a voar pelo céu com aquela roupa especial. E aí a gente pergunta, ele pode se tornar um pássaro por causa disso? Ou uma ave qualquer que possa voar? Não, porque quando ele aterrissar no chão, depois que ele acionar paraquedas e for até o chão, quando ele aterrissar no solo, ele vai cair em si, cair na real de que ele continua sendo um ser humano e nunca se transformou em pássaro, mesmo que tenha tido a sensação de voar como um pássaro ou uma ave qualquer. Então, nós temos que entender isso. É preciso que essa compreensão aconteça em todos os seres humanos. Então, ninguém, em tempo algum, nenhum ser humano, homem ou mulher, vai poder viver de uma forma contrária à natureza. É impossível. É algo biologicamente impossível. Não existe cirurgia, nem hormônios, nem nada que possa fazer eu, por exemplo, se tornar uma mulher, ou uma mulher se tornar um homem. Isso é inconcebível. É inconcebível mesmo. Não tem como isso acontecer em tempo algum. Não adianta se auto-enganar com isso. Porque a sua consciência sempre vai dizer que você é um homem. Ou a sua consciência sempre vai dizer que você é mulher. Esse é um fato literal, biológico, que não vai mudar em tempo algum. Não adianta tentar nada. Você nunca vai conseguir. É impossível. Então, é necessário que as pessoas entendam isso uma vez por todas. Porque quando alguém muda de sexo, digamos assim,
ele só muda de forma externa, mas o seu organismo vai continuar sendo homem ou mulher. Se tirar uma célula do seu corpo e fazer uma análise, por exemplo, se um homem que se tornou mulher tirar uma célula do seu corpo e analisar, vai ver que continua sendo homem. Da mesma forma, se uma mulher pensa que se tornou um homem, se tirar uma célula do corpo dela, vai ver que continua sendo mulher. É assim que a ciência define homens e mulheres, mulheres e homens. Não há nada que possa mudar isso em tempo algum. Não se engane mais. Não se engane mesmo com isso. Então, é preciso entender isso uma vez por todas. Então eu vou ler aqui um texto que saiu aqui na Folha Universal, um ponto de vista, falando sobre esse assunto de forma muito bem clara e simples para a compreensão das pessoas. Para que, de agora em diante, as pessoas possam parar com essa utopia, fantasia, essa fábula, essa invencionice que muitas pessoas engenhosamente inventam para dizer que é homem e deixou de ser mulher, ou que é mulher e deixou de ser homem. Enfim. Então, é preciso entender essa questão. E eu vou ler esse texto aqui agora. Ó. Esse ponto de vista se chama "A grama é e sempre será verde". Então, e o que quer dizer esse texto aqui? É que eu vou ser sempre homem, sempre serei. Você sempre será mulher e sempre será. Nada vai poder mudar isso em tempo algum. Essa é a dura e verdadeira realidade sua e minha para sempre. Então, nós temos que nos conformar com isso. Aí sim, temos que nos conformar com isso sim. Então eu vou ler aqui agora. Ó. A grama é e sempre será verde. Começa assim, ó. Por mais que movimentos tentem impor o que defendem para mudar determinadas visões sobre certos temas, eles continuarão sendo o que sempre foram e nada os mudará. É o caso da grama, da gravidade, da idade, da vontade do indivíduo de ser o que quiser ser e da existência dos pares de cromossomos. Assim como a grama é indiscutivelmente verde e o céu é azul, graças à forma como a luz se espalha pelas moléculas na atmosfera. Tudo se encaixa e se explica harmoniosamente dentro de algo que entendemos e respeitamos como ciência. A biologia, que é uma área da ciência, também explica que cabe ao espermatozoide, célula reprodutiva masculina, carregar um cromossomo X e um Y, e não as letras I, G, Z, nem o sinal de mais ou menos. Já o óvulo, célula reprodutora feminina, conta com 2 cromossomos X. Quando o espermatozoide fecunda um óvulo, então o cromossomo X ou Y se combina com os cromossomos X do óvulo e será concebido um homem ou uma mulher. A ciência não pode ser ciência quando se quer, tampouco se pode adotar essa concepção em relação à biologia. Mas, nos dias atuais, parece pairar sobre todos uma inexorável guerra cultural que quer, por vezes, emburrecer as pessoas com narrativas que contrariam o óbvio. Assim
como no exemplo mostrado anteriormente do processo de geração da vida, há outros que são o que são e, por isso, não mudarão. Por mais que alguns lutem bravamente e tentem cancelar ideias contrárias, a ideia deles, é claro, merece o respeito e a consideração da sociedade, mas isso não quer dizer que possam impor goela abaixo o que defendem, contrariando os fatos e o óbvio para quem pensa diferente. Afinal, esses também merecem igual respeito e consideração. A sociedade é plural e a boa convivência pressupõe tolerância, o que não significa aceitação pacífica, mas sempre tendo como aliada a consideração de todos para com todos. Mas não é isso que se vê. Uma clínica norte-americana se recusou a continuar o tratamento de uma paciente com câncer de mama e a acusou de ter comportamentos discriminatórios. Em 2022, essa paciente enviou uma mensagem a seu médico perguntando sobre uma bandeira do orgulho trans que foi colocada na recepção da clínica e recebeu por mensagem também o aviso que seu tratamento seria interrompido sob a justificativa de comentários desrespeitosos e ofensivos sobre nossa comunidade e equipe LGBT. Já a autora de Harry Potter teve seu nome apagado de um museu depois que afirmou que, embora uma pessoa se sinta do gênero oposto, isso em nada muda o seu sexo biológico. Ataques contra ela se intensificaram depois dela ter compartilhado um artigo que questionava o termo pessoas que menstruam, pessoas que menstruam em vez de mulheres. Se o sexo não for real, a realidade vivida pelas mulheres em todo o mundo é apagada. Eu conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muitos de discutir sua vida de forma significativa. Não é ódio falar a verdade, comentou. Parece que hoje, submersos em uma grande patrulha ideológica e no politicamente correto, tudo é válido na tentativa de silenciar alguém. Daí, nos deparamos com gente sensível demais, protagonizando o melhor que pode. Uma geração floco de neve, ou, no mínimo, mimizenta. Se quiser questionar ou apenas não concordar com algo, ou mesmo dizer o óbvio, como 1 mais 1 igual a 2, antes é preciso conferir se pertence a um tal lugar de fala, para não defender ninguém. Senão, não há quem o defenda nesta terra dos justiceiros sociais. Então, pessoal, fica bem claro que você sempre será você, não importa qual sexo que você tenha, assim como eu também. Então, sempre seremos o que nascemos, biologicamente falando. Nunca haverá mudança ou variação de mudança em tempo algum. Sempre seremos os mesmos. Você sempre será mulher, eu sempre serei homem. Não existe esse papo de ideologia de gênero, isso é uma furada, é uma falácia.
é uma besteira, é uma balela. Não se engane com esse tipo de coisa. Ninguém pode se auto-enganar com isso em tempo algum. Essa é a realidade. Então, nós temos que entender isso hoje, porque da forma que nascemos, iremos morrer. Isso não vai mudar nunca em tempo algum. É com isso que nós devemos nos conformar, com a nossa realidade biológica, com o nosso sexo biológico, como nascemos. Então, eu espero que tudo já tenha sido esclarecido sobre essa questão, porque o que eu li aqui é muito bem claro e simples, e faz compreensão. Isso é o que se ensina nas escolas, como biologia, como ciência, e ninguém pode ser negador da ciência a esse ponto. Ninguém pode fazer isso em tempo algum. Então, é preciso entender isso. É preciso entender isso mesmo. Então, eu espero que o que eu falei aqui é muito bem claro. Agora não existe mais dúvida. Tudo já foi esclarecido para você e para mim. Então agora nós devemos seguir a nossa vida como somos. Para sempre assim. Então, é isso que eu queria falar. Porque esse papo de querer viver contra a natureza é um erro absurdo. Não tem cabimento algum, nem para você nem para mim, fazemos tal coisa. Então, é preciso entender isso. Esse entendimento é saudável para você e para mim. Ele evita muitas e graves más consequências que podem acarretar, que podem acontecer na vida de quem insiste nessa teimosia. O seu coração e o meu não podem ficar endurecidos a esse ponto. Não podemos ser homens facciosos em tempo algum. Não em relação a esse tipo de coisa. Então, não podemos ser homens facciosos. Temos que ser homens esclarecidos, sábios, prudentes, sensatos, inteligentes, que conseguem raciocinar e chegar a uma conclusão lógica. Esse texto que eu li esclarece isso para você e para mim. Para que agora ninguém mais tenha dúvida a respeito disso. Então, a nossa identidade biológica nunca vai mudar, em tempo algum. Isso é um fato científico, real. É uma verdade eterna. Então, nós devemos entender isso hoje. Então, eu espero que as pessoas reflitam sobre isso, pensem, analisem. Sejam pessoas que possam ser versadas nesse conhecimento, se aprofundar nisso. Que aí sim, ela vai chegar à conclusão pela qual vai cair em si, vai cair na real. De que o seu sexo biológico nunca vai mudar. Essa é a verdade que a nossa própria consciência nos diz, dia após dia, até o dia em que morrermos vai ser assim. A nossa consciência sempre vai nos dizer quem somos, como verdade absoluta. Então, é isso que eu queria falar. E eu espero que as pessoas entendam isso dessa forma, porque não existe outra forma de viver a não ser como o gênero que você nasceu. Se você é homem, sempre será homem. Se você é mulher, sempre será mulher. Isso nunca vai mudar em tempo algum. Não adianta nada, não adianta cirurgia, hormônio, ou qualquer outro tipo de coisa que você possa tentar fazer para mudar isso, você não vai conseguir. Sempre vai existir na sua consciência aquela verdade te dizendo quem você é, todos os dias, sem parar. E se essa verdade te incomoda, infelizmente, você vai ter que conviver com ela para sempre. Porque a sua consciência sempre vai te dizer isso. Sempre vai dizer quem você é de fato e verdade. Sem sombra ou variação de mudança em tempo algum. Então, é preciso entender isso. A grama é e sempre será verde. O nosso sexo biológico sempre será igual, nunca vai mudar. Tanto se for macho ou fêmea, se for homem ou mulher. Não importa. Sempre que você se olhar diante do espelho, você vai ver quem você é, a sua realidade, o seu reflexo refletindo você mesmo. Para que você veja
e se conscientize de quem você é. Assim acontecerá com você e comigo todos os dias da nossa vida, até quando morrermos. Então, pessoal, essa é a realidade. É isso que eu queria falar com respeito disso. Eu espero que todos entendam isso sempre. Valeu!